Minha esposa teve um caso e engravidou, mas se recusou a fazer um teste de paternidade porque dizia que sua intuição dizia quem era o pai. Ela me deixou, até que o cara expulsou de casa quando o exame de DNA provou que o bebê não era dele. Ela apostou tudo na própria intuição, e perdeu. Quando a casa caiu, ela veio correndo para mim como se nada tivesse acontecido. Mas o que ela não sabia é que, dessa vez, era eu quem tinha uma escolha nas mãos. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando meu casamento com a Leslie começou a passar por uma fase difícil. Estávamos casados há 6 anos naquela época, e as coisas tinham caído na rotina. Você sabe como é, os dois trabalhando o dia inteiro, vivendo no automático. A Leslie trabalhava como coordenadora de marketing, e eu sou eletricista. Nossos horários não batiam muito, então quase não passávamos tempo juntos. Também vale dizer que a gente estava tentando ter filhos havia uns 3 anos, sem sucesso. Fizemos alguns exames básicos de fertilidade, e tudo parecia normal com os dois. Os médicos disseram para continuarmos tentando, e que talvez fosse o caso de considerar uma fertilização in vitro no futuro. Isso estava colocando muita pressão no nosso relacionamento. A Leslie sempre quis ser mãe, e eu via como ela ficava arrasada mês após mês com cada teste negativo. Nessa mesma época, ela começou a sair mais com os colegas de trabalho depois do expediente. Eu não me importava, até achei bom, porque ela parecia mais feliz e sociável. A empresa dela tinha contratado um cara novo, o Russell, um consultor, algo assim, e ela às vezes comentava sobre ele nas conversas sobre o trabalho. Ele parecia ser bem-sucedido, tinha trabalhado em grandes empresas na Califórnia antes de se mudar para nossa cidade. No começo, não dei muita importância. A Leslie sempre foi simpática com os colegas. Mas logo ela começou a fazer hora extra com frequência e a ir em eventos da empresa quase toda semana. Ela chegava em casa falando como Russell tinha histórias incríveis sobre viagens, negócios, e como estava pensando em abrir a própria empresa. Comecei a notar que ela andava se arrumando mais para o trabalho. Se maquiava mais, escolhia roupas diferentes, e quando eu elogiava, ela só dava de ombros, como se não fosse nada demais. O primeiro grande sinal de alerta foi quando ela voltou de um desses eventos do trabalho agindo de forma estranha, rindo à toa. Ficava olhando para o celular e sorrindo. Perguntei o que era, e ela disse que era uma piada interna do pessoal do trabalho, que eu não entenderia. Aquilo me incomodou, porque ela nunca foi secreta com o celular antes. Sempre fomos bem abertos com isso. Nos meses seguintes, ela foi ficando cada vez mais distante. Chegava do trabalho e ia direto pro celular ou pro notebook, em vez de conversar comigo como fazíamos antes. Eu tentava marcar noites especiais, ou planejar algo juntos no fim de semana, mas ela sempre inventava desculpas, que estava cansada, que já tinha combinado algo com os colegas. Nossa vida íntima praticamente sumiu. E quando eu tentava qualquer coisa, ela dizia que estava estressada com o trabalho ou não estava se sentindo bem. Confrontei ela algumas vezes, mas ela dizia que eu estava sendo paranoico. Alegava que estava sobrecarregada com o trabalho e frustrada com a questão da fertilidade. Virava o jogo e dizia que eu não estava sendo compreensivo, que talvez se eu mostrasse mais interesse pela carreira e pelas amizades dela, ela não sentiria necessidade de se isolar tanto. Eu resolvi dar um tempo, mas no fundo eu sabia que tinha algo muito errado. Aí, uns 18 meses atrás, a Leslie chegou do trabalho diferente. Ela estava brilhando, de certa forma. Parecia animada e nervosa ao mesmo tempo, ficava mexendo nas mãos. Até que ela se sentou e disse que precisava me contar algo importante. Na hora, achei que fosse uma promoção. Mas não, ela disse que estava grávida. Fiquei em choque, porque já fazia semanas que a gente não tinha intimidade. Mas minha primeira reação foi de felicidade, afinal, era o que a gente vinha tentando há tanto tempo. Levantei animado, abracei ela e comecei a falar como aquilo era maravilhoso, que precisávamos contar para a família e começar a planejar tudo. Mas ela não me abraçou de volta. Tinha uma expressão estranha no rosto, difícil de ler. Foi então que ela disse: "O bebê pode não ser seu." Eu simplesmente congelei. Não consegui entender o que ela estava dizendo. Ela começou a falar rápido,
dizendo que cometeu um erro, que estava envolvida com alguém do trabalho e que precisava ser honesta agora que estava grávida. Contou que estava tendo um caso com o Russell há uns 4 meses, e que tinham sido descuidados algumas vezes. Perguntei se ela queria tentar resolver as coisas, se poderíamos fazer um teste de paternidade para entender o que estava acontecendo. Porque, apesar de tudo, eu ainda a amava e queria tentar salvar nosso casamento. Mas aí ela disse algo que me pegou totalmente de surpresa. Ela disse que não achava necessário fazer um teste de paternidade porque sentia, com muita certeza, que o bebê era do Russell. Quando perguntei o que exatamente isso queria dizer, ela falou que tinha uma intuição muito forte, como se pudesse sentir que o bebê era dele, porque a conexão entre os dois era muito mais profunda do que a que ela tinha comigo. Ela disse que, quando estava com ele, sentia uma ligação espiritual e emocional que nunca tinha vivido antes, e que simplesmente sabia, no coração dela, que aquele bebê tinha vindo para ser do Russell. Eu disse que aquilo era uma loucura, que intuição não define paternidade. Mas ela ficou super na defensiva e disse que eu nunca entenderia, porque eu e o Russell éramos homens completamente diferentes. Disse que o Russell era muito mais sensível, mais consciente espiritualmente, e que, quando se tem uma conexão dessas com alguém, você sente as coisas de um jeito mais profundo. Nessa hora, comecei a ficar irritado. Ela estava falando dele como se fosse algum tipo de ser iluminado, e, ao mesmo tempo, dizendo que eu era simplório demais para entender essa conexão cósmica. Falei que a gente ia fazer um teste de paternidade sim, gostasse ela ou não, porque eu tinha o direito de saber se seria pai. Mas a Leslie se recusou. Disse que não queria submeter o bebê a nenhum estresse desnecessário e que tinha certeza de quem era o pai. Afirmou que o Russell havia aceitado assumir a responsabilidade e que eles estavam planejando formar uma família juntos. Disse que esperava que a gente pudesse se divorciar de forma amigável e que, quem sabe um dia, eu entenderia que tudo isso aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A minha esposa, com quem eu estava há 6 anos, estava me dizendo que ia me deixar por outro cara, que estava grávida dele, e tudo isso com base numa sensação, numa intuição. Quando apontei que ela poderia estar errada, e que o bebê talvez fosse meu, ela apenas balançou a cabeça e disse que nunca se enganava com esse tipo de coisa. E foi assim que meu casamento acabou. Na semana seguinte, a Leslie se mudou para o apartamento do Russell, que, aparentemente, era bem chique. Ela entrou com o pedido de divórcio logo depois e se recusou a falar qualquer coisa sobre teste de paternidade. O advogado dela me enviou documentos dizendo que ela estava abrindo mão de qualquer pedido de pensão alimentícia, o que, segundo ela, era prova suficiente de que o bebê não era meu. O divórcio saiu rápido, já que não tínhamos filhos nem grandes complicações para dividir os bens. A Leslie passou a postar nas redes sociais o tempo todo, dizendo quanto estava feliz, animada com esse novo capítulo da vida. Postava fotos da barriga crescendo com legendas tipo: confie no universo, siga seu coração, essas coisas. E o Russell parecia estar totalmente embarcando nessa. Pelo que eu via, tratava Leslie como uma rainha, levava ela para viagens, restaurantes caros, comprava roupas de grávida de marca. A Leslie postava dizendo quanto era grata por ter encontrado alguém que realmente a entendia e apoiava os sonhos dela. Eu tentei seguir minha vida. Foquei no trabalho, comecei a sair com outras pessoas depois de alguns meses. Mas foi difícil, porque no fundo eu ainda me perguntava, e se o bebê for meu? Mesmo achando que a Leslie estava sendo completamente racional com essa história de paternidade, eu precisava respeitar a decisão dela. A bebê nasceu há uns 7 meses. Uma menininha. Deram o nome de Luna. A Leslie fez aquelas postagens típicas de mãe de primeira viagem, parecia estar radiante. O Russell aparecia em todas as fotos, como se fosse o pai orgulhoso. Pareciam a família perfeita. Confesso que doía ver aquilo. Parte de mim ainda pensava, e se? Mas eu tentava não pensar muito nisso. Até que, há cerca de 3 meses, recebi uma ligação da Leslie. Ela estava aos prantos, completamente desesperada. No começo, mal dava para entender o que ela dizia, de tanto que chorava.
Quando finalmente conseguiu falar, me contou que o Russell tinha feito um teste de paternidade sem avisar ela. Pelo visto, ele começou a desconfiar de que não era o pai, principalmente porque a bebê não parecia nada com ele. A Leslie disse que ele pegou um pouco do cabelo da bebê enquanto ela dormia e mandou para uma daquelas empresas de teste de DNA, junto com uma amostra dele. O resultado? O Russell definitivamente não era o pai. Ela disse que o Russell confrontou ela na hora, exigindo saber com quem mais ela tinha dormido. E foi aí que a Leslie jurou que só tinha ficado com ele e comigo, então, o bebê só podia ser meu. Mas aí o Russell disse que, se aquilo fosse verdade, ela precisava entrar em contato comigo e fazer um teste de paternidade para provar, porque ele não ia criar o filho de outro homem. E aqui vem a parte mais maluca, a Leslie ainda se recusou a me procurar para fazer o teste. Ela disse que a intuição dela estava dizendo que alguma coisa estava errada, e que talvez o teste que o Russell fez estivesse errado. Afirmou que ainda sentia, no fundo, que a Luna era filha do Russell e que, se eles apenas esperassem e confiassem no universo, tudo ia se resolver. O Russell, claro, não curtiu nem um pouco essa resposta. Ele deu um ultimato para ela, uma semana para descobrir quem era o verdadeiro pai e provar isso. Caso contrário, ele ia cair fora, dela e da bebê. A Leslie passou essa semana tentando convencer o Russell de que o teste estava errado e que eles deviam simplesmente ignorar aquilo e continuar como uma família. Mas ele não cedeu, e expulsou as duas de casa. Nesse mesmo dia, a Leslie me ligou chorando, pedindo para vir até minha casa conversar. Eu disse não. Não ia me deixar arrastar de novo o programa dela, ainda mais depois de tudo, quando ela se recusou a me dizer se eu podia ser o pai, no momento em que isso realmente importava. Ela implorou para eu ouvir a versão dela, mas eu disse que ela já tinha tido várias chances de ser honesta comigo, e preferiu confiar na intuição. Nas semanas seguintes, a Leslie continuou me ligando e mandando mensagens pedindo ajuda. Disse que estava na casa de uma amiga, mas que não conseguia bancar um lugar só dela sem o apoio financeiro do Russell. Que estava sobrecarregada tentando cuidar da Luna sozinha e só precisava de alguém para ajudá-la a reorganizar a vida. Eu ignorei a maioria das mensagens. Porque, sinceramente, aquilo era consequência das escolhas dela. Ela tinha tanta certeza de que o Russell era o pai, de que a conexão espiritual dos dois valia mais que qualquer fato concreto, então agora podia encarar a realidade sozinha. Mas aí ela começou a aparecer na porta da minha casa. Na primeira vez, ela estava péssima. Carregando a Luna no colo, com uma mochila enorme de fraldas, e com uma cara de quem não dormia há dias. Disse que só queria conversar, que reconhecia que tinha cometido erros, mas que a gente podia superar isso juntos. Eu falei através da porta que não tinha mais nada para superar. Ela fez a escolha dela 18 meses atrás, quando decidiu que sua intuição era mais confiável do que um teste de paternidade. Ela começou a chorar, dizendo que estava confusa, assustada, e que o Russell tinha pressionado ela a escolher entre ele e eu. Mas eu não comprei essa história. Ninguém pressionou ela a recusar o teste de paternidade. Aquilo foi 100% escolha dela, baseada nas sensações místicas dela sobre quem era o pai. Disse que ela precisava ir embora e lidar com os próprios problemas. Mas ela continuou aparecendo. Às vezes com a Luna, às vezes sozinha. Sentava na minha varanda e ficava me ligando do lado de fora, pedindo para eu só abrir a porta e conversar. Dizia que estava desesperada, que não tinha para onde ir, e que mesmo que a Luna não fosse biologicamente minha, a gente tinha tentado ter um filho por tanto tempo que talvez aquilo fosse o jeito do universo de nos dar uma família. Isso me irritou profundamente. Porque, de repente, ela voltou a falar de plano do universo, mas só quando era conveniente para ela. Quando achava que o Russell era o pai, o universo tinha juntado eles dois, e a conexão era mágica, espiritual, especial. Mas agora que o Russell abandonou elas, o universo queria que ela voltasse para mim com o bebê de outro cara? Disse que, se ela não parasse de aparecer, eu ia chamar a polícia por assédio. Ela respondeu que entendia minha raiva, mas que a Luna era inocente, e que eu podia, ao menos, considerar ajudar pela criança, mesmo que não quisesse ajudar ela. E olha, eu me sentia mal pela bebê, sim.
porque nada disso era culpa dela. Mas eu também não ia recompensar as péssimas decisões da Leslie salvando ela agora que tudo tinha desmoronado. Ela estava tão segura de tudo quando foi embora com o Russell. Tão confiante de que sua intuição a estava guiando pro caminho certo. Agora, que ela viva com as consequências disso. Depois que ameacei chamar a polícia, ela parou de aparecer por algumas semanas. Mas aí começou a me ligar de números diferentes, porque eu bloqueei o número principal dela. Deixava mensagens de voz, dizendo que estava arrependida, que percebeu que tinha errado em tudo. Disse que tinha refletido muito e que seus sentimentos pelo Russell tinham nublado o julgamento dela. Que deveria ter lidado com tudo de forma diferente. Em uma dessas mensagens, ela confessou que tinha medo de fazer o teste de paternidade, porque, lá no fundo, suspeitava que o bebê podia ser meu. E isso complicaria toda a fantasia que ela criou sobre fugir com Russell e viver um conto de fadas. Ela disse que se forçou a acreditar na intuição porque era mais fácil do que encarar o fato de que estava cometendo um erro gigantesco. Mas mesmo com toda essa confissão, ela ainda não tinha feito o teste de paternidade. Quando liguei de volta e perguntei sobre isso, ela disse que estava com medo do resultado. Por que se a Luna não fosse minha também? Aí ela estaria completamente sozinha, sem ninguém para ajudar. Respondi que esse era exatamente o motivo pelo qual ela devia ter feito o teste desde o começo, ao invés de tomar decisões baseadas em sentimentos. Ela disse que no momento não tinha dinheiro para pagar o teste e que esperava que a gente pudesse tentar resolver tudo sem saber ao certo quem era o pai. Foi aí que eu percebi que a Leslie não tinha aprendido nada com tudo isso. Ainda estava tentando fugir da responsabilidade, ainda queria que os outros tomassem decisões com base em informações incompletas. Queria que eu considerasse criar o filho de outro homem sem nem saber se era meu, só porque o plano dela com o Russell deu errado. Atualização 1. Depois da minha postagem original, a Leslie continuou me assediando por mais um mês inteiro. Ligava de números diferentes, mandava mensagens, e até colocou a irmã dela para me procurar e tentar me convencer a ajudar. A irmã dela me ligou dizendo que a Leslie estava passando por muitas dificuldades financeiras e emocionais, e que a Luna era um bebê tão doce, que merecia ter uma figura paterna estável na vida dela. Ela disse que talvez tudo isso estivesse acontecendo por um motivo, e que eu ainda podia ter a família com que sempre sonhei, mesmo que as circunstâncias não fossem ideais. Eu disse para a irmã dela a mesma coisa que venho dizendo para Leslie, que eu não vou tomar nenhuma decisão sobre criar uma criança sem ter certeza de que ela é minha. Se a Leslie quisesse minha ajuda, o primeiro passo era fazer um teste de paternidade. E, se fosse confirmado que a Luna é minha filha, então a gente poderia conversar sobre como dividir a responsabilidade de forma madura. Mas a irmã da Leslie disse que ela tinha medo de o teste dar negativo, e com isso perder qualquer chance de se reconciliar comigo. Disse que a Leslie finalmente tinha percebido que eu era o parceiro estável e confiável que ela deveria ter escolhido desde o começo, e que esperava que a gente pudesse reconstruir a relação com base na confiança, e não em provas científicas. Eu quase ri. Era o mesmo tipo de pensamento delirante que colocou a Leslie nessa confusão. Ela confiou na intuição dela em vez dos fatos quando achou que o Russell era o pai. E agora queria que eu confiasse nos sentimentos dela ao invés dos fatos, para reatar o relacionamento. Ela não aprendeu nada com tudo isso. Então, falei para a irmã dela que não ia continuar discutindo e que a Leslie precisava parar de usar outras pessoas para tentar me manipular. Disse que, se ela quisesse ter uma conversa de adulto sobre fazer o teste de paternidade e entender a realidade da situação, ela mesma podia me ligar. Mas eu não ia continuar participando desses joguinhos. Pelo visto, isso funcionou por um tempo. As ligações e visitas pararam. Achei que a Leslie finalmente tinha entendido o recado e estava lidando com os próprios problemas. Soube por amigos em comum que ela tinha voltado a morar com os pais temporariamente e estava procurando emprego. Parecia que, pelo menos, estava tentando reorganizar a vida. Mas aí, há mais ou menos 2 meses, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, era a voz de um homem, perguntando se eu era o ex-marido da Leslie. Respondi que sim e perguntei quem estava falando. Ele disse que se chamava David, e que estava ligando por causa da situação da paternidade da Luna.
Na hora, achei que talvez a Leslie tivesse feito o teste de paternidade, e que ele fosse de alguma clínica ou advogado, algo assim. Mas o David disse que estava ligando porque tinha descoberto recentemente que ele poderia ser o pai da Luna. Fiquei completamente confuso, porque a Leslie sempre jurou que, na época da concepção, só tinha ficado comigo e com o Russell. David explicou que, na verdade, ele tinha ficado com a Leslie por algumas semanas naquela mesma época. Ela tinha dito para ele que estava separada do marido e tentando entender o que fazer da vida. Parece que eles se conheceram num aplicativo de namoro e saíram algumas vezes. Depois, ela sumiu, parou de responder às mensagens dele do nada. Ele achou que ela tinha voltado com o ex ou conhecido outro cara, então seguiu a vida, até que, recentemente, um amigo mostrou alguns posts da Leslie nas redes sociais sobre a Luna. Quando ele viu a data de nascimento da bebê, percebeu que batia com o período em que eles estavam juntos. David disse que a Luna tem umas características marcantes que lembram muito ele quando era bebê, então começou a se perguntar se havia uma chance real de ser o pai. Ele tentou entrar em contato direto com a Leslie, mas ela não respondeu às mensagens. E aí conseguiu meu número com alguém que sabia da situação. David queria saber se eu podia ajudá-lo a entrar em contato com a Leslie sobre fazer o teste de paternidade. Disse que era um cara responsável e que, se descobrisse que a Luna era filha dele, queria assumir e fazer a coisa certa. Ou seja, a Leslie mentiu para mim sobre ter ficado só comigo e com o Russell. Na verdade, ela estava vendo pelo menos 3 caras diferentes naquela época, talvez até mais, e estava manipulando todos nós. Toda aquela história da conexão espiritual profunda com o Russell, da intuição dizendo que ele era o pai, era tudo papo furado. Passei o número atual da Leslie pro David e disse que ele podia tentar falar com ela direto. Mas avisei que ela estava evitando assumir qualquer responsabilidade desde o começo, e que provavelmente ia tentar convencê-lo de que o teste não era necessário, e que ele devia apenas confiar nos sentimentos dela sobre a situação. David parecia um cara decente e disse que agradecia o aviso. Ele disse que tinha um bom emprego, morava sozinho e que, se a Luna fosse filha dele, queria assumir a responsabilidade e oferecer uma vida estável, em vez de deixá-la crescer em uma situação caótica. Alguns dias depois, a Leslie me ligou furiosa. Disse que eu não tinha o direito de passar as informações de contato dela para um desconhecido qualquer e que eu estava tentando sabotar a vida dela porque estava magoado. Ela disse que o David estava assediando ela, exigindo um teste de paternidade, e que mal se lembrava dele direito, porque tinha sido só algo casual. Eu disse que esse era exatamente o problema. Ela tinha se envolvido de forma casual com vários homens no mesmo período e, depois, tomou decisões que mudaram a vida de todo mundo com base na intuição dela sobre quem era o pai. Agora surgiu uma terceira possibilidade, e mesmo assim ela ainda estava tentando fugir dos fatos reais da situação. A Leslie disse que procurou o David nas redes sociais e que ele parecia ser um cara legal, mas que não queria complicar ainda mais as coisas envolvendo mais um potencial pai nessa história. Disse que já estava sobrecarregada tentando descobrir como fazer a coparentalidade funcionar comigo ou com o Russell. E que incluir o David deixaria tudo ainda mais confuso. Mas eu apontei que ela não estava criando a Luna junto com o Russell, porque ele já tinha expulsado as duas de casa. E também não estava criando comigo, porque se recusou a fazer o teste de paternidade para saber se a Luna era minha. Ela estava simplesmente fugindo da responsabilidade, enquanto outras pessoas tentavam fazer a coisa certa. A conversa terminou com a Leslie desligando na minha cara, mas, pelo que fiquei sabendo depois, ela acabou concordando em se encontrar com o David. Pelo que disseram, o David conseguiu convencê-la de que fazer o teste de paternidade era o mais justo para todo mundo, especialmente para Luna, que merecia saber quem era o pai verdadeiro. Eles fizeram o teste. E adivinha? O David era o pai biológico da Luna. A Leslie me ligou depois que recebeu o resultado e estava com um tom completamente abatido. Disse que não conseguia acreditar que a intuição dela estava tão errada sobre tudo, e que tinha destruído o próprio casamento e colocado a Luna nessa instabilidade toda à toa. Eu disse para ela que não era questão de intuição errada, ela tinha mentido para si mesma porque preferia acreditar no que era mais conveniente no momento. Quando quis justificar ter me deixado pelo Russell, ela se convenceu de que a conexão espiritual entre os dois significava que ele era o pai.
Quando Russell expulsou ela de casa e ela quis voltar para mim, começou a se convencer de que talvez o universo quisesse que a gente ficasse junto no final das contas. Mas o tempo todo, ela sabia que existiam outras possibilidades, só que escolheu ignorar, porque não se encaixavam na narrativa que ela queria acreditar. O David, como prometido, assumiu a responsabilidade pela Luna. Ele fez um segundo teste de paternidade, por conta própria, para oficializar tudo. Passou a pagar pensão a Leslie e começou a ver a Luna com frequência. Pelo que vejo nas redes sociais, ele parece ser um bom pai, e a Luna parece feliz e saudável. A Leslie se mudou para um apartamento próprio com a ajuda do David, e conseguiu um emprego de meio período para poder cuidar da Luna e ainda ter uma renda. Ela parou de tentar falar comigo, o que foi um alívio, porque eu já estava cansado de ser arrastado para esse drama que ela mesma criou. Atualização 2. Bem, eu estava errado ao achar que tinha encerrado essa situação. No mês passado, a Leslie apareceu na minha casa de novo, mas dessa vez foi diferente das visitas anteriores. Ela parecia arrumada e calma, não desesperada e chorando como antes. Ela disse que estava fazendo terapia e que tinha algumas coisas que queria me dizer. Perguntou se eu poderia lhe dar 10 minutos para conversar. Contra o meu bom senso, deixei ela entrar. Leslie se sentou e disse que estava trabalhando com uma terapeuta para entender por que tinha tomado decisões tão ruins durante o nosso casamento e toda a situação do caso. Disse que a terapeuta ajudou a reconhecer que ela vinha lutando com inseguranças profundas, especialmente por não conseguir engravidar, e que buscava validação e emoção fora do casamento, em vez de lidar com esses sentimentos de forma direta. Ela admitiu que tinha sido egoísta e que justificou seu comportamento ao se convencer de que nosso casamento já estava acabado. Também reconheceu que se recusar a fazer o teste de paternidade foi totalmente irracional e injusto com todos os envolvidos. Disse que ficou tão presa à fantasia do relacionamento com o Russell que ignorou sinais óbvios e tomou decisões baseadas em desejos irreais, e não na realidade. Vou admitir que esse foi o maior nível de autoconsciência que a Leslie já demonstrou. E foi bom ouvi-la finalmente assumir a responsabilidade pelas próprias ações, em vez de culpar as circunstâncias ou outras pessoas. Mas eu também sabia que a Leslie era inteligente e manipuladora. Então fiquei esperando para ver o que ela realmente queria de mim. Ela disse que não estava tentando voltar comigo, nem pedir ajuda para criar a Luna, porque entendia que eu havia seguido em frente e que ela tinha queimado essa ponte com seu comportamento. Mas queria fazer as pazes pelo sofrimento que me causou, e esperava que, eventualmente, pudéssemos ter algum tipo de relacionamento civilizado, já que fomos uma parte importante da vida um do outro. Pareceu razoável, e eu agradeci por ela não estar me pedindo nada em troca. Disse que estava feliz que ela estivesse se tratando e assumindo a responsabilidade, e que esperava que ela construísse uma vida boa para ela e para Luna daqui para frente. Mas então a Leslie disse que tinha mais uma coisa para me contar. E foi aí que a situação ficou estranha de novo. Ela disse que, durante as sessões de terapia, estava explorando seus sentimentos sobre toda a questão da paternidade e percebeu que uma parte dela queria que a Luna fosse minha filha, no final das contas. Disse que, mesmo tendo se convencido de que o Russell era o pai, havia uma parte dela que ficou secretamente aliviada quando o teste de DNA dele deu negativo, porque isso significava que ainda havia uma chance de que a Luna fosse minha e que talvez a gente pudesse consertar as coisas. Disse que ficou decepcionada quando David foi confirmado como pai, não porque ele não fosse um bom homem, mas porque isso significava que ela tinha perdido qualquer conexão comigo de forma definitiva. Disse que percebeu que eu tinha sido o melhor parceiro que ela já teve, e que me deixar foi o maior erro da vida dela. Eu já sabia onde aquilo ia dar e a interrompi antes que continuasse. Disse que agradecia a honestidade, mas que isso não mudava nada entre nós. Ela tinha feito as escolhas dela com base no que queria naquele momento, e agora precisava lidar com as consequências. A Leslie disse que entendia, mas queria que eu soubesse que, se algum dia eu quisesse fazer parte da vida da Luna como amigo ou uma espécie de tio, ela estaria aberta a isso. Disse que a Luna era uma criança incrível e que se beneficiaria de ter figuras masculinas positivas na vida dela, e que o David apoiava que outras pessoas cuidadosas também fizessem parte do círculo da menina. Pareceu mais uma tentativa de manipulação.
Honestamente, a Leslie apresentou aquilo como um gesto generoso, pensando no bem-estar da Luna, mas na verdade estava tentando criar uma forma de manter uma conexão comigo. Se eu começasse a passar tempo com a Luna como um tio, naturalmente a Leslie e eu voltaríamos a nos falar com frequência e os sentimentos poderiam ressurgir. Eu disse para ela que não estava interessado nesse tipo de arranjo, porque isso só confundiria todos, especialmente a Luna. Se a Luna precisasse de figuras masculinas positivas, ela já tinha o David como pai e podia criar relacionamentos saudáveis com outros parentes e amigos ao redor dela, naturalmente. A Leslie pareceu decepcionada, mas disse que entendia. Agradeceu por eu ter permitido que ela se desculpasse e disse que esperava que, um dia, eu pudesse perdoá-la por toda a dor que causou. Depois ela foi embora sem drama, sem choro, sem insistir, o que, sinceramente, foi um alívio depois de tantas manipulações emocionais do passado. Mas alguns dias depois, recebi uma mensagem do David pedindo para conversarmos. Disse que a Leslie havia contado a ele sobre nossa conversa, e que tinha algumas preocupações com toda essa situação que ele queria discutir comigo. Quando liguei de volta para o David, ele disse que estava preocupado que a Leslie ainda não estivesse sendo totalmente honesta sobre suas motivações e sentimentos. Ele contou que ela vinha insistindo para que eles tivessem um relacionamento mais romântico, e que, quando ele deixou claro que não estava interessado, ela começou a falar sobre como gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre mim e ela. David disse que estava preocupado que a Leslie estivesse usando a Luna como uma forma de tentar se reconectar comigo, e que não queria que a filha fosse envolvida em dramas de adultos. Ele afirmou que já tinha deixado muito claro para Leslie que a relação entre ele e a Luna era separada de quaisquer sentimentos que ela ainda tivesse por outros homens, e que não queria que eu me sentisse pressionado a me envolver só porque ela estava sugerindo isso. Agradeci ao David por estar cuidando tanto da Luna quanto de mim, e garanti que não tinha nenhuma intenção de ser puxado de volta para a órbita da Leslie. Disse que achava melhor se eu, a Leslie e a Luna seguíssemos caminhos separados daqui para frente. David concordou e disse que estava feliz por estarmos na mesma página. Ele disse que a Leslie era uma boa mãe para a Luna, mas que parecia ter dificuldade em aceitar que algumas pontes não podem ser reconstruídas, e que ele estava tentando ajudá-la a olhar para frente em vez de ficar presa ao passado. Comentário: Reddit. E no final das contas, ela queria que o plot twist da vida dela fosse: descobri que o Op sempre foi o amor da vida dela, depois de um tour completo por todos os homens do bairro. Mas a realidade bateu. O Op não era mais o prêmio de consolação. David virou pai, o drama virou passado, e ela virou uma especialista em terapia de arrependimento. Moral da história: intuição não faz teste de DNA. Se curtiu esse desfecho agridoce com toque de ironia, deixa o like, compartilha e se inscreve. Porque aqui, o karma nunca decepciona.